Agora nós vamos finalizar aqui nosso capítulo sobre controles de fluxo, tratando das condições if e select case ao mesmo tempo, certo? Em um estudo de caso. Então, nada melhor do que mostrar com um exemplo prático para terminar esse capítulo. Nosso estudo de caso aqui, né, trouxe para a planilha, é sobre uma loja de vendas, certo? Vamos imaginar aí que o seu chefe, você trabalha numa loja de vendas e o seu chefe, ele lhe passou esses dados aqui. Você tem o tamanho de determinadas camisas, certo? A relação do sexo para cada camisa e os respectivos preços. Percebam que isso aí é uma espécie de combinação, né? Para cada tamanho e sexo do usuário, do cliente, você vai ter um preço específico daquele produto. Então ele lhe entregou essa planilha e pediu para você criar uma aplicação para que as atendentes, certo? Elas digitassem o tamanho da camisa e o sexo e fossem retornados para elas o preço, para que elas não precisassem ficar olhando para tabelas ou pesquisando, ficar mais automatizado. Pode ser que, por exemplo, que eles tenham um grande contingente de produtos, se a gente adicionasse aqui um ID de identificação também, certo? Eu trouxe uma tabela menor para a gente pelo menos entender como é que funciona esse escopo, né? Os códigos de barra, de uma maneira bem simplista mesmo, quando eles fazem aquela leitura, eles buscam, né, na memória, né, no banco de dados, o valor correspondente àquele código, né, o preço correspondente. Então, dessa forma aqui a gente vai ter uma ideia como é que internamente essas aplicações funcionam. Primeiro de tudo, nós temos que entender os nossos dados. Nós temos aqui o tamanho, o sexo e o preço, certo? O tamanho, né, são três variáveis aqui que nós temos, mas o tamanho é uma variável do tipo texto, certo? Ou string. Né? O sexo também é uma variável do tipo texto. E o preço aqui, nesse caso, ela é uma variável do tipo inteiro. Mas por se tratar de preços, é interessante que nós coloquemos, né, valores que possam ser decimais. No caso aqui, um tipo double seria mais interessante. Nesse exemplo específico, nós não temos valores quebrados. Então a gente pode associar o valor do tipo inteiro, certo? Vamos aqui Alt F11 para a nossa aplicação. Criei aqui uma sub chamada verificação de preço. Percebam que ela não tem espaço e não tem acento, certo? Para não ocasionar um erro no tempo de execução. Isso é bastante importante. E aqui tem o option explicit para obrigar que nós identificamos o tipo das variáveis. Então nós temos aqui a variável tamanho, certo? Dim, tamanho, as string, certo? E nós também temos a variável sexo, que é do tipo string. As string, certo? Nós também temos a variável preço do tipo inteiro. Preço as integer. Não é isso? Pronto. Então nós temos essas duas variáveis que serão inseridas pelo usuário e a variável preço será exibida na tela. Uma coisa importante é que essas aplicações têm uma tendência de ficar muito grandes e muito difíceis de serem lidas. Então é importante que toda vez que nós implementemos uma pequena parte do código, a gente fique testando todas as possibilidades, ver se está tudo funcionando do jeito que nós gostaríamos. É dessa forma, né, que a metodologia científica funciona. Né? Você tem uma parte complexa, você faz as pequenas partes para entender o todo, certo? Divide em partes menores e mais fáceis. Então, primeiro de tudo, nós temos que receber essas variáveis. Vou pegar aqui a variável tamanho, botar aqui igual input box, certo? Digite o tamanho da roupa. E vamos aqui, olha que interessante. Por se tratar de uma aplicação, é sempre interessante nós colocarmos um exemplo, certo? Então, quais são os possíveis tamanhos? P, M e G. Não é isso? Input box. Agora nós poderemos receber o sexo para poder verificar o preço da camisa. Input box. Digite o sexo. Como exemplo, nós temos dois tipos.
masculino e feminino, certo? Então aqui nós temos uma informação bastante útil. Eu vou voltar aqui. No tamanho nós temos 3 tipos de tamanho, P, M, G, 3 tipos. Enquanto que no sexo nós temos 2 tipos. Então seria mais interessante que para essa variável nós utilizássemos a estrutura if. E para a variável tamanho utilizássemos a select case, por se tratar de mais de 2 condições, certo? Para ficar um código mais limpo. A gente já demandou aqui um certo tempo entendendo o que nós temos que fazer, então já dá para começar a programar. Eu vou deixar essa variável do tamanho aqui como comentário a princípio, para fazermos por partes. Vamos ver se ele está exibindo. Tamanho, M, ok. Show. Vamos agora colocar a nossa condicional if, se o sexo da pessoa for igual a masculino, conforme o exemplo, então quero que ele exiba uma mensagem. Vou escrever aqui errado. Quero que ele exiba uma mensagem msgbox, certo? Sexo masculino, só para fins de verificação. Else if sexo igual a feminino, então msgbox sexo feminino. E por fim, se ele digitar nada que nenhum dos dois, né, algo que não tenha nada a ver, a gente exibe aqui uma mensagem dizendo que os valores são inválidos. Valores inválidos. Vamos testar, que a gente tem que finalizar, né? If, para não acontecer um erro, mas o VBA iria nos avisar quando a gente tentasse executar, então não teria problema. Então vamos aqui. Masculino, ok, masculino. Vamos testar todas as possibilidades, certo? Feminino, feminino, ok. Valores inválidos, show. Mas olha que interessante, se eu digitar agora M minúsculo, o que será que vai acontecer? Valores inválidos. Por quê? Porque a minha condição está apenas para uma letra maiúscula. O usuário estaria errado? Não. O que acontece é que nossa aplicação não foi desenvolvida para esse tipo. Então, o desenvolvedor, nesse caso, ele deveria ter pensado nessas possibilidades. É aí que existem as diferenças dos desenvolvedores, né? O quão aprofundado você está naquele problema. Então a gente pode colocar aqui OR, se essa variável também for, certo, minúscula, ele vai executar. E se essa variável aqui de baixo também for sexo feminino, com a letra minúscula. Agora vamos tentar executar, ver o que acontece. M minúsculo, sexo masculino, ok. F minúsculo, sexo feminino, ok. Então pra gente aqui já está tudo bem, né? Agora que a gente já fez essas verificações do tipo de sexo, nós podemos agora receber os valores de tamanho. Coloquei aqui como comentário, vamos receber os valores de tamanho. O que acontece? Os valores de tamanho, existem 3 tipos. Então a gente pode utilizar aqui uma condição de select case, certo? Vou criar um select case, lembrando sempre do indentamento, select case, nossa variável tamanho, certo? Vou indentar mais uma vez, certo? Porque agora está dentro do select case. E agora nós temos os possíveis casos. Vamos fazer um de teste. Case is, né, caso ele seja igual, né, a P, ou seja, o tamanho pequeno. Vou mandar uma mensagem de texto, msgbox, tamanho P.
Só que esse caso só vai ser executado se eu digitar masculino, né, no início. Então é um caso dentro do caso, condição dentro da condição. Vou finalizar aqui end select, olha o indentamento, ó. Se eu finalizar ele end select aqui, vai estar errado. Por quê? Porque ele vai estar alinhado com o caso. Ele tem que estar alinhado com select case, que é essa instrução que eu quero finalizar. Certo? Vamos executar aqui. Mais uma vez, digite o tamanho da roupa. Vou digitar P, ok, masculino, ok, tamanho P. Se eu tivesse digitado qualquer outra coisa, né, além do tamanho P, ele não iria exibir essa mensagem. Então nós vamos colocar agora todos os casos possíveis. E aqui, esse caso está para uma letra maiúscula. Nós vamos colocar aqui agora um caso, case is igual a P minúsculo. Certo? Nós já podemos até inserir os valores. Quando for sexo masculino e tamanho P, o preço é R$50. Não é isso? Então nós temos aqui duas possibilidades. Nós vamos exibir a mensagem, certo? Ou nós podemos salvar isso em uma variável. E essa variável será exibida uma única vez. Quem é a nossa variável? Preço. Certo? Então, caso seja P, o nosso preço, variável preço, vai ser igual a R$50. R$50, né, na tabela? Isso. E aqui também o preço vai ser igual a 50, né? A diferença é que a pessoa pode ter digitado maiúsculo ou minúsculo. Preço aqui. Certo? Quais são os outros casos do sexo masculino aqui? Quando for M, R$60. Então a gente pode só copiar isso aqui, para facilitar a nossa vida. Se aqui for M maiúsculo, R$60. Ou seja, tamanho M. Esse M aqui é de tamanho médio, para a gente não confundir. R$60. E por fim, se for tamanho G, R$100. Copiar aqui. G maiúsculo, R$100. G minúsculo, R$100. Agora não será exibido nada para a gente. Por quê? Porque nós estamos apenas salvando os valores na variável. Certo? Nós podemos pegar esse select case e evitar trabalho dobrado e copiar para o outro else if, que é o do sexo feminino, modificando agora apenas os valores. Veja que interessante. Depois que a gente entende como funciona, a gente reduz o nosso trabalho. Agora eu vou, já que existe nessas condições de tamanho também para o sexo feminino, que vai variar agora é apenas o preço. Caso seja tamanho P, sexo feminino, o preço é R$70. Então aqui, ó, 70, M e feminino, R$80, 80, G e feminino, 120. Certo? Agora nós temos, vamos ver se está tudo ok, né? Sexo masculino, as possibilidades, select case, todos os casos, finaliza o caso. O else if, se for feminino, select case, todos os casos, finaliza o caso. E se não for nenhum dos dois tipos de sexo, valor inválido. Agora nós temos que exibir a mensagem, né, ou salvar em uma célula. Então msgbox, o que nós queremos exibir? O preço da sua roupa é de... Vou colocar aqui o R cifrão. Pronto. É de... Então vamos lá. A gente pode concatenar, né, aqui o E comercial com a nossa variável preço. Certo? Que ele vai exibir somente o valor. A gente pode concatenar de novo, só para ficar mais organizado. ,00. Ver como é que ele vai ficar aqui. Vamos testar, ver se não acontece nenhum erro. Caso aconteça um erro, a gente volta para a aplicação e vê o que foi que deu errado. Qual o tamanho da roupa?
Vou colocar aqui P minúsculo, sexo masculino. Ok. O preço da sua roupa é R$50. Então vamos ver se está ok. Masculino, tamanho P, R$50. Percebam que ele concatenou aqui esse texto com o valor dinâmico com o texto do final, certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Agora eu quero uma roupa do tamanho G, digitei maiúsculo, aí sem querer eu esqueci, digitei minúsculo, feminino. Ok. G feminino, R$120. Então percebam que a nossa aplicação agora ela está dinâmica. A gente poderia até, se quisesse, né, ver aqui o nome da nossa macro, verificação preço. Olha o tamanho dela, sendo que a gente digitou pouquíssimas coisas, né? Foi mais a parte da lógica copiando o restante, né, do código. A gente poderia vir aqui em inserir, certo? Vamos ver aqui ilustrações, formas. Seria aqui uma forma, um botão. Esse botão vou colocar aqui, ele gosto dessa cor, laranja. Vou colocar aqui verificar preço. Deixa eu ver aqui, através de verificar preço, Arial Black. A gente pode colocar aqui um tamanho maior, acho que 18, centralizado. Pronto. E agora nós vamos aplicar a nossa macro a ele, né? Atribuir a ele. Atribuir macro, verificação de preço. Ok. Então, sempre que nós clicarmos no botão, ele vai chamar a macro. E mais uma vez, volta, só mais um teste. Tamanho de roupa M, sexo masculino, ok. O preço da sua roupa é R$0. Por que isso aconteceu? Vamos verificar aqui. M maiúsculo, 60. Quando eu coloquei o preço, né, o valor masculino, e aqui minúsculo, né, no sexo, e agora ele me retornou certo. Vou testar mais uma vez. Minúsculo, tamanho minúsculo, R$0. Então tem alguma coisa no tamanho lá que não está ok. Vamos ver aqui. Olha que interessante. Como não houve uma verificação, né? Esse tamanho aqui eu digitei ele maiúsculo 2 vezes. Então tamanho. Então por isso que é importante a gente sempre verificar todas as possibilidades. Agora vai estar correto. Tamanho, eu posso ter digitado minúsculo agora sem querer. Tamanho masculino, R$60. Foi até bom a gente fazer essa nova verificação, porque mostra o quão é importante você testar todas as possibilidades possíveis. Nesse caso aqui, nós criamos aqui, temos 2 tipos de sexo, e para cada sexo temos 3 tipos de tamanho de roupa. E fora isso, nós ainda estamos fazendo as considerações se a pessoa digitar minúsculo, não é? Então já duplica as possibilidades. Então é importante que a gente teste, né, antes de exibir, antes de entregar o produto, teste todas as possibilidades. Se você achar que está tudo ok com o seu produto, aí você vai lá, entrega, apresenta, certo? Com isso, eu espero que tenha sido proveitoso essa aula, porque nós tornamos as nossas aplicações mais dinâmicas e encerramos esse tópico 7 para mais à frente trabalhar com estruturas de repetição.